Boa tarde, seja muito bem-vinda. Oi, Flaviana. Oi, tia. Vou pedir para vocês compartilharem a live aí para as pessoas que precisam saber dessa informação. Sejam todas muito bem-vindas. Vou esperar só um minutinho aqui para ver se as pessoas já conseguem entrar também. Já compartilha minha live aí, Flaviana, com as colegas de vocês. Oi, Nádia. Tudo bem, Nádia? Seja muito bem-vinda. Fique aqui comigo, tá? É o teu poder que me sustenta hoje, me sustentou ontem e me sustenta cada dia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Jesus, em Jesus, em Jesus. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, né? O nosso Happy Hour da Estética. Hoje, no domingo, eu ia fazer essa live aqui no domingo de manhã, mas eu tive compromisso de manhã na igreja, não consegui fazer a live. Hoje, a nossa live está iniciando agora de 5h25. Nosso tema da live é o que ninguém nunca te contou sobre o melasma. Vai deixando aqui embaixo comentário, fazendo perguntas de que cidade vocês estão falando, que eu vou respondendo também as dúvidas de vocês. Pode deixar seu comentário a partir de agora e vou pedir para vocês encaminhar essa live para os profissionais de saúde e estética que precisam saber dessa informação e também para os pacientes que desejam tratar seu melasma de dentro para fora. Hoje nosso tema é maravilhoso porque muitos profissionais de saúde e estética não conhecem essa informação que eu vou passar para vocês aqui no decorrer da nossa live. Vou falar para vocês também, tanto para o profissional de saúde, quanto para os meus pacientes que quiserem entrar no grupo VIP. Nós temos grupo para profissionais de saúde e estética e grupo para pacientes também. Nós estamos com um projeto de desinflamação, tá? O link tá lá na minha bio do Instagram, que vai começar dia 13 agora de junho, que eu vou estar com vocês iniciando a minha desinflamação, e já tem muitos profissionais de saúde e estética e muitos pacientes também que toparam esse desafio comigo. Então já clica lá no link da bio e entra para os grupos VIPs. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um Happy Hour da Estética, hoje no domingo. Eu me chamo Daniele Dusso, sou especialista em melasma na área da saúde integrativa e vou eu ajudo profissionais de saúde e estética a tratarem o melasma da forma correta, de dentro para fora. Me fala aqui se vocês têm melasma, se vocês que estão aqui na live, se vocês têm melasma ou se já identificaram alguma manchinha de melasma no rosto. Enquanto vocês vão colocando aqui no comentário, eu vou falar para vocês que eu, como paciente, né, na época que eu já gastei milhares de reais também tentando tratar o meu melasma, né, e entender todo esse sintoma que acontecia no meu corpo. Só que
infelizmente, os sintomas nunca melhoravam, né? E parecia que cada dia a minha pele ficava mais inflamada e mais suja. Eu já passei por milhares de tratamentos na época, né? Que infelizmente os profissionais de saúde de estética na época, né? Eles não tinham esse conhecimento, né? Que hoje eu entrego para os profissionais da saúde da estética que buscam fazer a mentoria de saúde comigo, né? Da saúde integrativa. E assim como meus pacientes, eu já tratei o melasma também da forma errada. Graças a Deus, depois de muito estudo, depois de muito envolver na área de saúde integrativa, né, da medicina integrativa, hoje eu consigo ajudar não só os pacientes, mas como também ajudar os profissionais de saúde de estética a tratarem o seu melasma de forma correta, de dentro para fora. E também eu estava muito satisfeita, né, com essa abordagem, né, que os profissionais que se diziam tratar o melasma faziam, que não faziam uma consulta, né? Não faziam uma consulta, passavam creminhos no rosto e isso só inflamava e piorava o melasma. Hoje mesmo eu falei com uma paciente, que amanhã a gente vai começar nosso tratamento, que ela disse que já estava cansada. A paciente é do Rio de Janeiro e me achou também na internet. Ela falou que já estava cansada, que a pele dela teve um efeito rebote agora há pouco, que a profissional, ela não falou a área, que estava tratando a pele dela, né, microagulhou, ela não sabia o nome, pelo jeito que ela falou, eu entendi, que ela falou que a pele dela estava cheia de pontinhos por conta das agulhas que a profissional fez na sexta-feira, estava muito dolorida e que ficou uma mancha muito preta. E assim, a gente sabe que o melasma não trata, né, dessa forma. O melasma, quanto menos agressão, maior, né, a gente vai ter a melhor qualidade de resultado. Então, ela já falou que fez peelings muito agressivos, de descamar muito essa pele dela, né, e fez agora, na sexta-feira agora, o microagulhamento, né, que ela falou que sangrou, que não pode ter agressão nessa pele e que a pele dela estava cheia de marquinhas e me mandou foto. E assim, eu fico realmente chocada como existe ainda profissionais de saúde estética que agridem pele de paciente. O microagulhamento pode ser feito, né? Tem pessoas que me perguntam. Até pode, mas com cautela e no momento certo, né? A gente não pode tratar um melasma e já ir passando um produto, né? A gente tem que tratar a causa. Qual que é a causa do melasma da paciente? Será que aquele microagulhamento vai tratar a causa? Vai tratar realmente a raiz do problema do melasma do paciente? Então, os profissionais de hoje em dia têm que fazer esse tipo de pergunta, eles têm que pensar. Mas, infelizmente, muitos profissionais de saúde estética eles têm preguiça de pensar, eles têm preguiça de estudar. Infelizmente, né, assim, eu fico horrorizada e fico assim até triste, porque ainda tem pacientes que não têm esse conhecimento, né, e que se entrega na mão de qualquer pessoa e aí vem aquele temido efeito rebote e ainda tá usando hidroquinona. Então, assim, realmente é bem triste. Quantos pacientes tem aí que realmente já gastaram rios de dinheiro, como eu já gastei na época, né, e o melasma fica só piorando. Então, para vocês que não me conhecem, né, já me apresentei como especialista em melasma na área da saúde integrativa. Então, eu comecei a entender muita coisa depois que eu fui me aprofundando nos estudos e tudo que eu fui estudando passou a fazer sentido. E que não era aquilo lá que eu passava no rosto, né, que as profissionais de saúde estética passavam na minha pele e aquilo não fazia sentido nenhum. Então, hoje em dia, né, com as minhas pacientes, eu consigo ajudar as pacientes a realmente, né, a entenderem o seu melasma e a tratarem de dentro para fora. Tem uma paciente, sim, a Jaqueline está perguntando assim, né, devo entender a causa inicialmente? Sim. Na minha consulta avaliativa, né, ia falar isso daqui a pouco, mas na minha consulta avaliativa, eu faço uma consulta bem específica, né? Eu faço com que o paciente entenda a causa desse melasma. O que é que está inflamando? O que é que está fazendo que esse melasma comece a inflamar? Então, eu faço uma consulta bem específica. A minha consulta dura em torno de 1h30 a 2 horas.
Mas tem paciente perguntando assim, mas por que todo esse tempo, né? Porque realmente a gente precisa entender a causa, o que está causando esse melasma. Então, através de toda a sintomatologia, de tudo que o paciente me apresenta na consulta paliativa, a gente vai entender realmente de onde vem esse melasma. Então, eu vou falar para o paciente, olha, seu melasma é isso, né? Tá causando por conta disso, disso, disso. Então, existem várias causas que podem estar causando melasma. Então, diferente de que muitas pessoas falam hoje aí na internet, o melasma, ele não é do sol. Claro que esse sol, ele pode acentuar a mancha, né? Eu vou só falar um pouquinho para vocês, para não perder meu raciocínio, porque acabou que a Jaqueline fez essa pergunta. Mas eu ia falar disso exatamente daqui a pouquinho. Como eu falei para vocês, né? Às vezes eu até penso assim, por exemplo, se o melasma ele é hormonal, por que eu vou passar kits de creme para o rosto da minha paciente? Isso faz vocês pensarem em alguma coisa? Então, isso não fazia sentido algum para mim, porque como que eu passava, por exemplo, eu, Daniele, passava, né, passava cremes no meu rosto, que a dermatologista passava, né, ou alguma profissional de saúde, mas isso não tratava a causa. Então, a gente precisa tratar primeiro a causa, para depois realmente ter uma melhora na saúde. Oi, Patrícia, seja muito bem-vinda à nossa live. Então, isso não fazia sentido algum, porque o rosto voltava a escurecer de novo. Se meu melasma ele é hormonal, adianta passar kit de creme? Adianta passar um creme? Ele vai tratar a causa, aquela verdadeira causa? Ele não vai tratar a causa. Entenderam? Faz sentido para vocês? Coloca aqui para mim se faz sentido. Então, aquilo, né, que a Jaqueline te perguntou. Então, realmente, a gente tem que ver a primeira causa. O que é que está causando o melasma do paciente? Então, quando o paciente vem para mim, eu pergunto tudo. Eu tenho que me cercar. A Mimos da Lari tá falando que faz sentido. Isso mesmo, Lari. Então, quando o paciente vem para mim, eu pergunto tudo. Eu tenho que me cercar de toda a informação do paciente, para que realmente eu chegue na causa, né? E as causas do melasma, geralmente, são várias, não é só uma, né? A pessoa tem melasma, não é por conta, só porque, por exemplo, eu tô na menopausa e meus hormônios estão descompensados. Não é só por isso. Tem várias raízes de melasma. Então, a gente vai tratando todas ao longo do tratamento. E sim, né? Para quem pergunta sobre exames laboratoriais, eu também peço exames laboratoriais durante meu tratamento. Por quê? Eu não trato doença, né? Como eu sempre falo para os meus pacientes. Depois que adoecer, meu amor, você vai no médico tratar a sua doença. Eu trato o meu paciente antes de ele adoecer. Então, eu vou tratando, né, toda a sua sintomatologia para que realmente ele não chegue na fase do adoecimento. Eu não quero que meu paciente adoeça. Então, como eu falei, né, eu cuido do meu paciente como um todo. Então, já dizia o Hipócrates, né, que nosso remédio seja nosso alimento e que nosso alimento seja nosso remédio. A gente tem que tratar da forma mais natural possível, porque depois que adoeceu, realmente, né, às vezes precisa, na maioria dos casos, precisa usar um remédio para poder curar a doença. Então, só respondendo a pergunta aqui, que eu vou responder depois, vou até deixar aqui. Então, o melasma vem muito da nossa epigenética, tá? O que é epigenética? A epigenética é a caneta que a gente escreve a nossa vida. Então, geralmente, o melasma, ele não vem assim, porque a minha tia tinha melasma, a minha avó tinha melasma, a minha mãe tinha melasma. Não, a gente pode mudar tudo isso. A medicina, ela avançou muito, né? Somente os profissionais que não estudam tratam melasma somente com hidroquinona. Isso eu não faço. Eu não uso hidroquinona para manchas de melasma, porque a gente sabe que dá aquele efeito confete. Dá aquelas bolinhas brancas dentro da mancha de melasma que não sai de forma alguma. Inclusive, eu tenho pacientes que já usaram tanto hidroquinona que
tem o efeito confete e não sai, mas não sai mesmo. A gente melhora toda a saúde, melhora a mancha, mas as bolinhas brancas, né, infelizmente não sai. Então, tem que realmente estudar para poder se ater, né, das novas informações que a medicina está trazendo. Então, como eu falei, né, a epigenética, a gente pode mudar a nossa alimentação, a nossa rotina diária, fazer exercícios físicos, né? Eu sempre falo que a alimentação é 90% do nosso tratamento de melasma. Por quê? Se a gente não cuida da nossa alimentação, se come só bobeira, né, fast food, não tem uma alimentação adequada, essa mancha, essa conta não vai fechar. E um dia ela vai chegar no seu rosto. Então, eu falo isso não só para o melasma, pro acne também, né? O acne é muito da nossa inflamação. Oi, César! Seja muito bem-vindo! Então, assim, isso vale muito pro acne, né? Muitos pacientes chegam para mim para tratar o acne também. E eu também trato o acne, né? Não é só o melasma, a gente trata diversas disfunções de saúde estética, como acne, psoríase, dermatite de contato, né? O melasma. Então, assim, tudo vem da nossa alimentação. O intestino, como vocês sabem, né? A maioria das pessoas sabem, é nosso segundo cérebro. Se a gente não cuidar de toda a microbiota intestinal, não adianta, a gente pode fazer várias coisas, inclusive passar creminhos no rosto, que aí a gente não vai ater a causa, né? Realmente tem que tratar de dentro para fora, de acordo com a sintomatologia e com os, e com os exames de sangue. César! Quem tiver alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade, tá, para perguntar. Podem ficar à vontade. Como eu falei, né? A gente tem que tratar antes a causa, antes de adoecer, porque infelizmente a vida hoje é tão corrida, as pessoas, né, falam que não tem tempo para quase nada ou para nada, o dia tem 24 horas e a gente não separa. Hoje falando com os pacientes que inclusive disseram isso para mim, o dia tem 24 horas e a gente não separa uma hora para cuidar da gente, uma hora para fazer a unha, uma hora para fazer uma hidratação no cabelo, uma hora para fazer uma limpeza de pele, sim, porque é necessário, né? Uma hora para dormir, que seja, para relaxar. Então, se você não cuida do seu corpo, né? Se você não cuida do seu templo santo que Deus te deu, a conta pode chegar também, tá? E a gente acaba na fase do adoecimento. Eu falo isso porque antes de estudar essa área toda, saúde integrativa, já fui várias vezes para no hospital por excesso de trabalho, e não é fácil, não é fácil. A última vez que eu fui, o médico queria me internar e eu falei que não, eu tinha muita coisa para estudar. Então, assim, é dessa forma mesmo, a gente tem que olhar para dentro da gente, né, para dentro, porque o melasma é muito ligado ao interno, né? Tudo é o que está dentro da gente. Então a gente vai somatizando tudo, né? Ansiedade, falta de tempo, raiva, isso vai gerando doenças. Então, assim, diferente do que muitas pessoas falam também, o sol, ele não causa melasma, ele não é o causador de melasma. Claro que corpo inflamado, a mancha fica mais evidente. Mas se seu corpo ele não está inflamado, a mancha ele não escurece, não escurece. Então tem pacientes perguntando para mim, doutora, mas eu não vou tomar mais sol, né? Uma paciente me perguntou hoje, né? Eu não posso fazer bronze? Pode, né? Você pode fazer seu bronze. Durante o processo de desinflamação, que é aquilo que eu trato, né? Durante esse processo, a gente vai tratando a causa, né? E seu rosto já vai clareando, porque a gente vai desinflamando esse corpo. Mas o sol, ele não é o vilão. Ele não é. A Mimos da Lara está perguntando, doutora, minha filha está com o rosto com carocinhos, tipo acne. Olá, a gente tem que fazer realmente uma consulta, né? Para que eu possa realmente ver toda a sintomatologia da sua filha, para ver o que está causando esses carocinhos. Mas o que eu posso falar para você agora é que, com certeza, ela tem 12 anos, ela está entrando, né, na adolescência, mas isso é um sintoma de inflamação. Então tem que ver aquilo que está inflamando a sua filha, para a gente poder tirar. A gente vai
a gente vai olhar a causa desse adoecimento, que ela está entrando na fase do adoecimento. Porque nosso corpo, ele manda informação o tempo todo, né? Como eu falei agora, a acne, né, é um sintoma de adoecimento, né, de inflamação. E nosso corpo está mostrando, ó, não vai bem alguma coisa. Quando a pessoa já é adulta, a gente não pode ter acne, né? A acne na mulher adulta geralmente é porque ela se estressou, ou tá perto da menstruação, ou tá né, muito ansiosa, estressada, ou a alimentação. Agora, numa menina de 12 anos, tem que olhar a causa. Muitas vezes é uma intolerância alimentar, tá? Claro que tem outras causas, mas precisa realmente ser feita uma consulta avaliativa, né? Para saber o que está causando essas bolinhas no rosto dela. A Jaqueline está perguntando, então o sol não intensifica? Não. O sol, ele não intensifica a mancha de melasma se seu corpo estiver desinflamado. Mas se seu corpo não estiver alinhado, né? Já feito uma desinflamação, aí não gera melasma, né? Eu sou prova viva disso também, experiência própria, minhas pacientes também. Fiquei aí em João Pessoa muito tempo, fui à praia, em vários lugares, e meu rosto, ele não ficou vermelho, né? Aliás, não ficou cheio de manchinha de melasma, não voltou, graças a Deus. Porque não estava inflamado. Eu tenho toda uma dieta, né, que eu sigo, obviamente, né, todo um cuidado com minha pele, com minha saúde. Então essa mancha, ela não vai aumentando se o corpo estiver desinflamado, né? Por exemplo, pacientes que cuidam da forma correta, que tratam a causa, eles têm o nível de probabilidade desse melasma voltar é muito pequeno, a não ser que o paciente não siga todas as recomendações de tratamento. A não ser que o paciente, por exemplo, não use o protetor solar adequado, porque a gente não pode estar usando qualquer protetor solar, né? Pacientes que têm manchas de melasma na pele, tem muitos protetores, né, com muita sujidade. Então eu passo o protetor correto para os meus pacientes que têm melasma, assim como eu uso o protetor correto. Então, assim, tem melasma, não pode usar qualquer protetor. Usou, sim, pode ir na praia, pode ir na piscina, que esse melasma ele não vai acentuar se você não tiver inflamado. Deu para entender? Oi, Dora, seja bem-vinda. Theo, muito bem-vinda também à live. E aí, quem quiser, pode ir fazendo perguntinhas aqui embaixo, pode ficar à vontade, tá? Então, como eu falei, né, é tratar a causa. Se você tratou a causa desse melasma, a causa daquilo que está inflamando o seu corpo, do que está adoecendo o seu corpo, a probabilidade dele inflamar, dele ficar mais escuro, essa mancha de melasma, é bem menor. É bem menor. Então, falando dos pilares do tratamento, já que vocês fizeram algumas perguntas, né? Como que é feito esse tratamento de melasma, né? Então, o tratamento de melasma, o meu tratamento, ele é dividido em 5 pilares, em 5. Porque paciente inflamado vai ter todo aquele sintoma, né, do que vocês falaram. Ele vai à praia, a pele vai ficar mais escura, né? Ele vai, sei lá, tá na cozinha às vezes fazendo um alimento e só do vapor a pele, né, dá aquela... Fica mais escura mesmo. A gente sabe que a luz do computador, a luz do celular, realmente a luz azul, deixa a pele mais escura. Então, eu tenho pacientes, sim, infelizmente ainda, que elas falam pra mim que não usam protetor solar com cor porque não gostam. Que acham feio, se acham feias com protetor solar com cor. E aí, assim, cada um, né, faz as suas escolhas. Eu sempre falo assim para paciente, olha, a escolha é sua. Se você quiser ficar com a pele feia, com a pele escura, que não adianta passar a mão na cabeça. A gente tem que falar a verdade. Se você quiser ficar com a pele feia, com a pele escura, a escolha é sua. As opções de protetor solar são essas aqui, para você usar. Mas infelizmente tem paciente que não gosta. E a pele vai ficando mais escura, porque a luz do celular, né, a luz do computador, ela escurece sim, né? Então quando o paciente não está totalmente desinflamado,
esse melasma ele vai escurecendo. Com o tempo ele vai escurecendo. Como eu falei, a conta chega algum dia. A conta chega. Pode ser que hoje, amanhã, daqui a um mês, a pele esteja, né, sem escurecer. Mas de tanto você usar o celular sem proteção, de tanto você usar seu computador sem proteção adequada, essa pele vai acabar escurecendo. E escurece mesmo. Então, como eu falei, né, a gente divide. Olha, antes de falar dos pilares, eu só responder aqui o César, né? César perguntou assim, o melasma tem a ver com a genética dos pais? Não, César, não tem. Eu falei até isso no início da live. O melasma, ele não é de genética, não vem da genética, nem do sol, tá? Saiu um estudo aí há um tempo atrás, eu até falei isso numa live, não vou falar sobre isso para não ficar muito repetitivo, mas o melasma geralmente é da nossa epigenética. E o que é a epigenética? É a caneta que a gente escreve a nossa vida, é tudo que a gente faz. Ou seja, o César tem melasma, né? Mas o que é que o César fez quando o César tinha 20 anos de idade, por exemplo, né? O César trabalhava, um exemplo aqui, o César trabalhava na roça, né? O César capinava lote, vivia no sol, não usava protetor solar da forma, né, que tem que ser. O César, por exemplo, comia muita farinha, tomava muita cerveja, né, que a gente sabe que o álcool também é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, tudo isso, César, é nossa epigenética, é a nossa caneta, é a gente que escreve nossa vida. Entendeu? Quando a gente vê uma paciente com o rosto sujo, cheio de melasma, né, eu já sei como que é o intestino da paciente. Por quê? Quem tem melasma, geralmente o intestino não é bom, não é legal. E a epigenética a gente que escolhe. Como que eu vou escolher ter a minha saúde? Como que eu vou escolher ter a minha pele? Entendeu, César? Então, é o que a gente escolhe. Eu escolho o que eu vou comer, né? Então, eu tenho que comer alimentos mais saudáveis. Eu não posso comer qualquer coisa, porque a conta chega. Então, o melasma não é genético, né? A parte da genética, César, é 15%, é muito pouco. Então, é epigenético. É a caneta que você está escrevendo na sua vida. Faz sentido, César? Ficou claro? Oi, Sandra, seja muito bem-vinda. Erenice também, que foi minha paciente. Sejam todas muito bem-vindas. E como eu falei, né, são os 5 pilares. A gente tem que primeiro desinflamar esse corpo, uma vez que a desinflamação é um processo para a vida. Não adianta o paciente aprender comigo hoje aqui, tá? Não adianta o paciente aprender comigo hoje aqui e depois da alta não cuidar do corpo. Então, assim, eu sempre falo para o paciente, aprendeu comigo hoje, começou o tratamento, depois da alta, tem que permanecer tratando, cuidando. Cuidando de quê? De tudo que você aprendeu comigo. Não adianta depois você voltar com aqueles velhos hábitos que você vai inflamar de novo e vai sujar essa pele. Então, a gente vai desinflamar, detoxificar, desparasitar, né? Fazer a suplementação de acordo com os exames laboratoriais. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. E, por último, a remoção de mancha. Ou seja, eu tenho pacientes, sim, que não precisou fazer remoção de mancha. Eu tenho pacientes que começaram a fazer o processo, inclusive pacientes homens, né? Que me mandam áudios, assim, maravilhosos. Vou ver se eu consigo postar depois se a equipe de marketing consegue postar no Instagram, que homens começaram a tratar o melasma com 1 mês e meio, assim, e o resultado é visível, né? Eu tenho pacientes que começaram o tratamento e terminaram, não precisaram entrar com nenhum tipo de remoção de mancha. Não quer dizer porque o paciente fez, né, melhor do que o paciente X fez melhor do que o paciente Y. Não é, viu, César? É por conta da epigenética, é por conta de tudo aquilo que o paciente fez nesse corpo, nesse templo santo, né, que Deus deu. Então, tem pacientes que não agrediam muito melasma, né? Que não agrediam muito o corpo. Então, a pele já consegue ter um resultado a despigmentar.
a pele já consegue ter um clareamento, sem precisar entrar com nenhum produto. Então tem muito a ver com a epigenética. Faz sentido para vocês? Então o segredo é desinflamar esse corpo, né? Realmente é cuidar de dentro para fora, não ficar inflamando esse corpo. Obviamente ninguém pode viver, né, com a venda nos olhos, com os olhos fechados. A gente vive num mundo aí, né, que os alimentos orgânicos não são acessíveis para todo mundo, né? Quem pode ter uma horta em casa, plantar alguma coisa, ótimo, mas não é a realidade de todo mundo. Não é a minha realidade, inclusive, né? Não moro numa casa que eu consigo fazer uma grande horta, até consigo fazer alguma pequena coisa, né? Depois eu até vou mostrar um projeto que eu tenho para ter algumas coisas que eu consigo me alimentar, né? Só que não é a realidade de todo mundo. Infelizmente, esses alimentos são mais caros, mas a gente consegue sim fazer uma boa alimentação com aquilo que a gente encontra aí no supermercado, consegue se alimentar melhor e consegue aí tratar esse melasma e não viver inflamando. A Jaqueline está perguntando aqui, como desinflamar? Eu vou falar para você que a gente está com um grupo de desinflamação. Vou pedir para você entrar nesse grupo, clicar no meu link da bio e fazer parte do grupo VIP para desinflamar junto comigo. A Ana tá perguntando aqui, cebola faz bem, Dani? Você errou, não é esse mesmo, ô Ana. Tá certo o que você falou? Me fala aqui, Ana. Vou pedir para você, cenoura. Entendi. Vou pedir para vocês compartilharem a live, tá? Com os profissionais de saúde e estética. Que precisam saber dessa informação. Pacientes também, né? Tem muitos pacientes que me procuram, né? Falam assim, doutora, eu já tratei meu melasma, já usei muitos produtos. Eu me mando aquela lista de produtos, né? Que passa no rosto, Piquenogenol que tá tomando. Aí assim, nossa, eu fico até olhando assim, Hoje muitos pacientes me procuraram, né? No domingo eu não costumo atender, mas eu gosto de tirar dúvida, né? Com as pessoas que me procuram. Infelizmente, também uma paciente hoje mandou a lista de coisas que ela tá usando no rosto, que ela tá tomando também. E eu sempre falo assim, ó, essa fórmula aqui que eu falei com ela hoje, essa fórmula aqui que você tá usando, infelizmente, ela não vai tratar a causa desse melasma, né? Realmente precisa fazer uma consulta avaliativa, né? Mais específica para saber aquilo que eu vou passar para você. Até porque o que eu passo para um paciente não é igual ao que eu passo para o outro, porque nós não temos as mesmas raízes de inflamação, né? Se fosse assim, todo mundo, por exemplo, ia tomar Piquenogenol com polipódio e o melasma ia clarear. E não é isso. A gente sabe que a suplementação ela é muito importante, mas a gente tem que suplementar no momento certo, tá? E com o suplemento correto. Às vezes, por exemplo, a Ana tá perguntando aqui a cenoura, né? Porque a Ana perguntou se a cenoura é bom. Ô Ana, como alguns pacientes me perguntam, né? Se pode, né, incluir a cenoura na alimentação, pode sim, né? A cenoura é rica, muito rica em vitamina C, inclusive também. Você pode incluir a cenoura na alimentação. Claro que tem alimentos que são antioxidantes que eu prefiro e sempre passo ao meu paciente, passo uma listinha de alimentos que ele precisa incluir nessa rotina, né, de cuidados com o corpo e com a pele. Mas tem alimentos que pioram o melasma, né? Que eu sempre falo nas minhas consultorias que eu faço para pacientes. Porque tem pacientes que falam assim, olha, eu tô comendo isso, né? Tô tomando isso e esse melasma tá só piorando. Oi, Dani, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Também, César. Olha, Ana, o que o César está respondendo. Então, assim, tem alimentos que são riquíssimos, né? Que a gente que eu indico, inclusive, para os meus pacientes para poder desinflamar esse corpo. Como, por exemplo, os chás. Eu sou muito fã de chá, né? Que são...
que vai ajudar a desinflamar esse corpo, né? Por exemplo, o chá da cúrcuma, da curcumina, né? A planta. Rádio Arapuã, seja muito bem-vinda, boa tarde. Então, assim, tem muitos chás que eu indico. Por exemplo, o chá de cúrcuma é excelente, né? Para poder ajudar a desinflamar. Eu gosto muito do Goldberry. Inclusive, eu tinha supermercado, tava faltando. Vou em outro para poder achar. Quando eu achar, vou fazer um vídeo para vocês. A Mimos da Lara tá perguntando da farinha, né? Se a farinha de mandioca piora o melasma. Olha, depende da farinha. Então, quando as pacientes falam assim, olha, eu vou comprar pão sem glúten. E aí eu falo assim, ó, você conhece a procedência da padaria? Né? Porque às vezes, infelizmente, as pessoas são assim, né? As pessoas a maioria não querem perder vendas e são desonestas, né? E aí eles falam assim, ó, o pão é sem glúten. E aí, por exemplo, eu sou intolerante a glúten. Aí eu vou na padaria, compro o pão porque o padeiro falou que o pão não tinha glúten. E eu passo mal. Se eu passar mal, com certeza, porque ele colocou alguma coisa lá que tem glúten. Ele quer vender, né? Então eu quero comprar, então ele colocou lá. Então a farinha de mandioca, ela piora ou melhora o melasma? Depende. Se você for comprar num lugar que você sabe da procedência da farinha de mandioca, que é só mesmo a mandioca, você pode comer. Mas se você não souber a procedência, é melhor você fazer, né? Você mesmo fazer. Por exemplo, eu gosto muito de indicar para o meu paciente, depois da fase da suplementação, né? Da desinflamação, que ele já está suplementando, um antioxidante que eu passo realmente só para quem é paciente. Que assim, passei para o meu paciente, de 10 pacientes que eu tenho, 10 falam que o corpo começa a entender, né, que aquele melasma não pertence a ele, e esse melasma começa a clarear. E assim, essa receita, né, que eu passo para o paciente, claro, né, que tem alguns antioxidantes que são mais... o tempo de resposta são mais lento, mas esse que eu passo em especial passei, realmente o melasma começa a dar uma melhorada mesmo, a já dar uma resposta, uma clareada. A gente entende que os antioxidantes são importantes, tá, para quem tem melasma. Inclusive eu sempre passo antioxidante, mas tem uns que o paciente chega para mim e fala assim, olha, eu tô tomando esse, por exemplo, esse a minha dermatologista passou, o profissional de saúde que tá cuidando do melasma passou, mas eu não vi melhora. É porque assim, talvez não digo todos, mas a maioria dos antioxidantes, né, as porcentagens são escritas de forma errônea. Não sei se é porque alguns profissionais não entendem, né, de como elaborar uma fórmula, ou se já pegaram uma fórmula pronta e mandaram para o paciente. Então, os antioxidantes são importantes, mas tem que saber escolher o antioxidante ideal para cada tipo de pele e com a porcentagem ideal. É a mesma coisa que o paciente fala assim para mim, Dani, estou usando aquele suplemento de A a Z. E aí eu falo assim, posso continuar usando? Porque eu não vi nenhuma melhora. Aí eu pergunto, né? Eu sempre pergunto, você tá gostando? Você viu melhora? E aí eu faço ela entender que esses suplementos de A a Z, eles são ricos sim, porque eles têm, por exemplo, tem vitamina C, eles têm B12, eles têm muita coisa, mas a porcentagem é muito baixa. Então, o que serve, por exemplo, para Maria, o que serve para Lari, o que serve para Maria, para Jaqueline, para Daniele, não serve para o José. Por isso que a gente tem que saber, a gente tem que entender não só de pessoas, mas tem que entender também de pele e de fórmulas. A gente não pode estar passando tudo igual para todo mundo, porque é dinheiro jogado no lixo. Então, infelizmente, hoje eu atendo assim, vários pacientes, né, que vêm aí com uma listagem de produtos que eles estão usando e não estão vendo uma melhora nesse melasma. Porque geralmente, ou eles compram fórmulas prontas em farmácias convencionais, ou os profissionais de saúde e de estética que estão tratando esse melasma dele, já começam a tratar de forma errada.
passando suplemento, né, sem entender de porcentagem, e passando suplemento aí que tá nas farmácias igual para todo mundo. Faz sentido para vocês? Já comenta aqui embaixo se faz sentido. Se vocês também já usaram suplementos que, sei lá, um profissional passou e que vocês não viram melhora. Então, como eu falei nas lives anteriores, sobre a alimentação, né? Não vou ser redundante aqui e ficar falando sempre, né? Mas a gente sabe que a alimentação é muito importante, né, para a nossa saúde e que 90%, sempre falo, 80, 90% do nosso tratamento é com base na alimentação. A gente já consegue sim ter uma melhora, né, nessas manchas de melasma quando a gente começa a desinflamar o nosso corpo. Então, é muito importante você se ater pro seu corpo, porque o nosso corpo ele fala constantemente, né? A gente tem que ficar muito atenta às informações que o nosso corpo nos manda, porque o corpo fica falando, fica gritando, fica mandando informação e a gente fica fechando os olhos, né, para tudo que ele manda pra gente. E uma hora ele vai gritar, né? Uma hora ele grita. O José tá aqui, ele é fisioterapeuta, seja muito bem-vindo. E aí eu vou até falar tô falando sobre isso, tô lembrando agora, não tem como nem falar. O nosso corpo fala, né, sempre, e eu, assim como muitos pacientes também, tava empurrando com a barriga e fui passar as férias em João Pessoa e cheguei travada lá. Cheguei travada e saí na internet pesquisando quiropraxia para fazer e graças a Deus fui nele, né, ele me destravou e eu melhorei. Depois eu fiz uma massagem miofacial com uma colega minha, que hoje é colega minha também, e eu consegui melhorar. Mas eu também, assim como vocês, né, pela carga de trabalho, pelo excesso de trabalho, né, por querer também dar conta de muita coisa, tem horas também que eu, né, preciso de ajuda, que eu também sou de carne e osso igual vocês. Obviamente eu tenho uma atenção maior com a minha saúde, porque eu não posso, né, nem devo dar mau exemplo. Mas a gente consegue realmente ter uma melhora nesse melasma aí, se a gente olhar para nossa saúde, olhar para dentro, né? Olhar para o nosso corpo como um todo. Alguém tem alguma pergunta? Mais ou menos isso, César. Ele alinhou minha coluna. Ele alinhou minha coluna. Nem sei se o José ainda tá na live. Mas ele alinhou minha coluna, que tava doendo demais, tá? Tava doendo muito. Só Deus. Só Deus. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Vocês querem compartilhar alguma coisa comigo? Gente, eu vou convidar vocês, tá? Pra minha live de terça-feira. Terça-feira tem um live 19 horas aqui no Instagram. Vou pedir para vocês me ajudarem a entrar na live, compartilharem a live com os profissionais de saúde e estética aqui do Instagram, as pessoas que precisam, né, receber esse tipo de informação, porque infelizmente tem muitos profissionais que não tratam melasma, que não tratam acne, que não tratam dermatite, a psoríase da forma correta. As pessoas só tratam a doença. Quando vocês começarem a ter um outro olhar e tratar a causa, vocês vão ver, sim, que vocês conseguem ter uma ótima melhora aí nessas manchas, nessas acnes, tratando o corpo como um todo, não só a nível de pele. Claro que tratar a nível de pele é importante, sim, mas, né, a gente não tem uma boa resposta, né, quando a gente trata só a nível de pele. Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão interagindo um pouquinho hoje, hein? Podem ficar à vontade para perguntar. Quero falar para vocês também, quem tá aqui na live, a live vai ficar salva tanto no meu canal do YouTube, tá? Como no meu Instagram. Já vou convidá-los a me seguir no YouTube. A minha página se chama Melasma, Descomplicando o Melasma,
2.4 com saúde integrativa. É isso mesmo, Ana? Me confirma aí. Vou pedir para vocês me seguirem, depois eu vou colocar lá nos meus stories do Instagram. De novo, o link da minha página do YouTube para vocês me seguirem lá, para poder me ajudar a prestigiar, tá? Então vai ficar salva essa live. Convidá-las de novo. Eu vou fazer mais lives de manhã para vocês, que as pessoas me pedem muito, falam que às vezes à noite ou não chegou do trabalho, né, não dá para ver ao vivo, ou realmente vai para a faculdade, para a escola, não consegue ver. Mas eu vou fazer mais lives, né, durante a manhã para poder alcançar mais pessoas. Quero muito agradecer vocês que entraram aqui na live, que interagiram comigo, participaram. Que Deus abençoe, né? Que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana próspera e cheia de vitórias para todas nós, tá? Um beijo bem grande. Qualquer dúvida, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem me chamar no direct do meu Instagram ou até mesmo no WhatsApp. Muito obrigada por cada um de vocês que estiveram na live comigo até agora. Um beijo e até terça-feira, 19 horas, aqui no meu canal, tá? Do Instagram. Beijo!